Você está no canal Refúgio Intelectual. Neste vídeo, vamos fazer o audiobook resumo, capítulo por capítulo, do livro Medicina Preventiva, por Rollo Tomassi. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Introdução. Rollo Tomassi é autor da série de livros chamada The Rational Male, um dos pilares da chamada Red Pill dentro da comunidade masculina online. Atuando como escritor e pensador dentro da chamada manosfera, Tomassi se propõe a revelar verdades ocultas sobre as relações intersexuais, desafiando os mitos do romantismo moderno e expondo o funcionamento real da dinâmica de atração e valor sexual. Com vasta experiência debatendo e orientando homens em fóruns e blogs, ele se tornou referência para quem busca compreender e navegar o complexo mercado sexual contemporâneo. Medicina Preventiva é o segundo volume da série The Rational Male e busca oferecer um mapa cronológico do comportamento feminino ao longo das fases da vida. O objetivo de Tomassi é fornecer uma espécie de vacina mental para homens, ajudando-os a entender o que esperar das mulheres em diferentes idades e estágios de maturidade, e, assim, tomar decisões melhores, mais conscientes e menos destrutivas. Lançado em 2015, o livro continua atual por propor uma leitura instigante, ainda que controversa, das forças biológicas e sociais que moldam a sexualidade feminina. Capítulo 1. Entendendo a hipergamia. Neste primeiro capítulo, Rollo Tomassi apresenta a base teórica de todo o livro, o conceito de hipergamia. Ele define a hipergamia como a estratégia sexual inata da mulher de buscar, idealmente, o homem com os melhores genes, atração sexual, o alfa, e, ao mesmo tempo, o melhor provedor, estabilidade emocional e financeira, o beta. Esse dilema, conhecido como princípio alfa-fangs e beta-bangs, é o motor oculto por trás de muitas decisões femininas nas relações afetivas. Tomassi explora também os impactos biológicos da ovulação no comportamento feminino. Ele mostra, com base em estudos, como a mulher muda seus critérios de atração ao longo do ciclo menstrual, preferindo homens mais masculinos e dominantes no período fértil, e homens mais carinhosos e protetores nas outras fases. Isso cria um dilema para os homens. Aqueles que são ótimos provedores muitas vezes não são os que despertam o desejo visceral da parceira. Imagine um relacionamento onde o homem é dedicado, gentil, presente e trabalhador. Ele representa o beta ideal, alguém que oferece conforto e segurança. No entanto, durante certos períodos de seu ciclo, a mulher pode se sentir sexualmente atraída por um tipo oposto, alguém ousado, imprevisível, com energia sexual intensa. Esse conflito interno é silencioso, mas real, e pode comprometer a fidelidade emocional e física dela se não for compreendido. Tomassi quer alertar os homens para o fato de que a atração feminina é cíclica, subconsciente e muitas vezes desconectada do que as mulheres dizem desejar conscientemente. Ele sugere que muitos homens fracassam nos relacionamentos porque não entendem a natureza dual da hipergamia feminina, acreditando que bastaria ser bonzinho e presente para manter o desejo da mulher vivo. Mas desejo não se negocia, diz Tomassi, ou se inspira, ou se perde. A mensagem-chave deste capítulo é: a mulher busca instintivamente o melhor dos dois mundos, genes de um homem alfa e segurança de um homem beta, mesmo que isso raramente exista em um só homem. Capítulo 2. Medicina Preventiva Parte 1. Os anos formativos. Neste capítulo, Rollo Tomassi apresenta a primeira etapa da cronologia da maturação feminina, os anos formativos, que vão aproximadamente dos 15 aos 25 anos. Esse é o período em que as mulheres experimentam o pico de seu valor de mercado sexual, SMV, e aprendem, muitas vezes inconscientemente, a usar esse valor como forma de poder e influência. Segundo o autor, nessa fase a hipergamia feminina está voltada quase exclusivamente para a busca por excitação, atração física e experiências com homens do tipo alfa. Tomassi descreve como, durante essa fase, muitas garotas se envolvem com homens dominantes, emocionalmente instáveis, sedutores ou sexualmente estimulantes, ignorando os bons rapazes que dariam suporte emocional e estabilidade. Ele chama atenção para um fenômeno recorrente,
a break fase, o rompimento repentino e doloroso de relacionamentos adolescentes quando a mulher sente que chegou o momento de explorar o mundo. Nesse momento, o jovem apaixonado, que acreditava estar construindo uma história de amor, é deixado para trás por uma mulher em ascensão social e sexual. Você deve conhecer um caso assim. Um jovem de 18 anos está apaixonado por sua namorada do colégio. Eles fazem planos juntos, cogitam estudar na mesma faculdade e pensam até em morar juntos no futuro. Mas, ao terminar o ensino médio, ela muda. De repente, diz que precisa de espaço, que quer aproveitar a vida, conhecer gente nova. O garoto fica devastado. Ele achava que estava investindo em algo duradouro, mas ela só via aquilo como uma fase passageira. Essa ruptura marca o primeiro grande choque emocional para muitos homens, e é a primeira lição cruel da hipergamia em ação. Tomassi quer que os jovens entendam que, durante os anos formativos, as mulheres priorizam emoção e excitação acima de estabilidade e compromisso. O erro de muitos rapazes é acreditar que, se forem bons, pacientes e carinhosos, serão recompensados no futuro. Mas, para o autor, esse é um pensamento condicionado por uma cultura feminista que doutrina os homens a serem submissos às necessidades femininas, mesmo que isso os prejudique emocionalmente. Ele alerta: você não deve moldar seus sonhos em torno de uma garota nessa fase da vida, ou você acabará sacrificando seu próprio futuro. A mensagem-chave deste capítulo é: durante os anos formativos, a mulher busca prazer e experiências com o homem excitante, e não compromisso com o cara legal. Entender isso cedo pode salvar sua juventude. Capítulo 3 – Medicina Preventiva Parte 2 – A fase da epifania. A fase da epifania corresponde aproximadamente à faixa dos 26 aos 31 anos, um momento crucial em que, segundo Rollo Tomassi, muitas mulheres mudam drasticamente sua abordagem nas relações. Após anos explorando sua liberdade sexual e emocional, elas começam a sentir o peso biológico, emocional e social do tempo. Essa fase não é apenas um despertar para a maternidade ou para o envelhecimento, mas uma verdadeira virada psicológica. É o momento em que muitas mulheres percebem que o estilo de vida que antes valorizavam, relacionamentos passageiros com homens excitantes, já não a satisfaz. Tomassi explica que, nessa fase, a mulher passa a priorizar estabilidade, segurança e comprometimento. É aqui que entra o fenômeno que ele chama de "onde foram parar os bons homens?". O que realmente está acontecendo, segundo ele, é que esses homens sempre estiveram por perto, mas foram ignorados durante os anos formativos. Agora, a mulher tenta negociar seu valor de mercado sexual em queda com homens de alto valor, os mesmos que ela talvez tenha desprezado nos anos anteriores. Por exemplo, uma mulher de 30 anos, bem-sucedida em sua carreira e com um histórico de relacionamentos intensos, começa a sentir a pressão de construir algo duradouro. Ela quer um homem que queira casar, formar família, cuidar dela, um bom homem. Mas agora ela percebe que esses homens parecem não estar mais interessados. Alguns estão emocionalmente indisponíveis, outros estão começando relacionamentos com mulheres mais novas. Ela se pergunta: por que é tão difícil encontrar alguém decente hoje em dia? O que ela não percebe é que, para muitos homens, ela já passou pela fase de maior valor sexual, e agora eles têm outras opções. Tomassi quer mostrar que a fase da epifania é o momento em que a hipergamia muda de estratégia. Sai do modo excitação sexual e entra no modo segurança reprodutiva. A mulher quer garantir estabilidade, mas ainda deseja manter algum nível de atração. O risco, segundo ele, é que muitos homens são usados como plano B, o chamado beta bunks, que entra em cena apenas quando o alfa não é mais viável. Tomassi orienta os homens a estarem atentos. Se ela não te queria antes, por que te quer agora? A mensagem-chave deste capítulo é: a fase da epifania é quando muitas mulheres abandonam a busca pelo homem excitante e correm atrás do homem estável, mas muitas vezes não por amor, e sim por necessidade. Capítulo 4 – Medicina Preventiva Parte 3 – As fases da segurança e do desenvolvimento. No quarto capítulo, Rollo Tomassi nos apresenta as fases da segurança e do desenvolvimento,
que geralmente cobrem um período entre os 31 e 38 anos da mulher. Após a fase da epifania, onde a mulher acorda para a realidade biológica e social de que não pode mais viver como vivia aos 20, ela entra agora num estágio mais pragmático e estratégico. Ela busca, de fato, segurança emocional, estabilidade financeira, casamento e filhos. Segundo Tomassi, essa fase é marcada por uma tentativa deliberada de consolidar um estilo de vida. A mulher busca ativamente por um homem que aceite o pacote completo, que pode incluir filhos de outros relacionamentos, traumas passados, dívidas emocionais e uma vida sexual menos ativa. Aqui, o foco está mais na construção de um legado do que em paixão. O problema, aponta o autor, é que muitos homens entram nessa fase da vida sem saber que estão sendo escolhidos mais por conveniência do que por desejo genuíno. Por exemplo, um homem de 35 anos conhece uma mulher de 34, recém-saída de um longo relacionamento. Ela demonstra interesse em algo sério e fala abertamente sobre querer filhos logo. Eles começam um relacionamento e em poucos meses já estão morando juntos. Aos olhos dele, parece amor verdadeiro. Mas, na verdade, ela o vê como um parceiro pronto, que pode oferecer estabilidade emocional, segurança financeira e presença, coisas que ela negligenciou buscar nos anos anteriores. O que ele não percebe é que ele está assumindo um papel funcional, e não necessariamente romântico. Tomassi quer alertar os homens para o fato de que, na fase da segurança e do desenvolvimento, o interesse feminino muitas vezes está mais centrado em viabilidade do que em desejo autêntico. O homem precisa se perguntar: ela me quer por quem eu sou ou pelo que eu posso oferecer agora de forma estável? Ele também reforça que muitos homens caem na armadilha de se sentirem escolhidos nessa fase, sem perceberem que, na verdade, estão sendo utilizados como uma solução pragmática. A mensagem-chave deste capítulo é: quando a mulher entra na fase da segurança, ela não está mais escolhendo o que a excita, mas o que a conforta. E isso pode transformar você em um mero plano de sobrevivência. Capítulo 5. Medicina Preventiva Parte 4. Fases de reestruturação, reasseguro e segurança. Neste capítulo, Rollo Tomassi trata da fase que geralmente ocorre a partir dos 38 anos, momento em que muitas mulheres já passaram por um casamento ou relacionamento de longo prazo e agora enfrentam o que ele chama de reestruturação e reasseguro. Aqui, há uma revisão do passado. Decisões, escolhas de parceiros e prioridades são reavaliadas com base em experiências vividas e, muitas vezes, arrependimentos. É uma fase em que a mulher, percebendo que está entrando na maturidade, pode optar por buscar novamente independência emocional ou liberdade sexual. Algumas se divorciam, outras se tornam mais seletivas, e muitas tentam recomeçar. Tomassi afirma que, nesse momento, o foco feminino é a proteção da autoestima, muitas vezes através de uma narrativa revisionista. Ela não errou nas escolhas passadas, ela apenas amadureceu. É também nessa fase que muitas recorrem ao discurso de empoderamento, da redescoberta e da segunda chance. Por exemplo, uma mulher de 42 anos se divorcia após 15 anos de casamento. Publicamente, ela afirma que nunca foi verdadeiramente feliz e que agora está vivendo sua melhor fase. Ela começa a sair, redescobre hobbies, viaja e publica nas redes sociais frases como "livre para ser quem eu sou". O que seus seguidores não veem é que, nos bastidores, ela enfrenta inseguranças profundas, medo da solidão, da invisibilidade e da dificuldade em encontrar um parceiro que aceite seus filhos, sua idade e sua nova identidade. A liberdade é, em parte, um escudo psicológico contra o medo de não ser mais desejada. Rollo quer mostrar que, nesta fase, a mulher pode entrar em uma nova espiral hipergâmica, mas agora com restrições. Ela ainda busca o melhor homem possível dentro de suas novas limitações como idade, histórico, filhos, mercado sexual reduzido. O risco para os homens, diz Tomassi, é se tornarem um refúgio emocional para essas mulheres, muitas vezes acreditando que estão vivendo um amor verdadeiro, quando, na verdade, estão apenas preenchendo um vazio existencial. Ele reforça que a tensão masculina, nessa fase, é usada como reafirmação de valor,
e não necessariamente como reciprocidade emocional genuína. A mensagem-chave deste capítulo é: na fase da reestruturação, a mulher pode buscar homens não por desejo, mas para confirmar que ainda é desejável. E muitos homens confundem isso com amor. Capítulo 6 – Hierarquias do amor. Hierarquias intersexuais. Neste capítulo, Rollo Tomassi aprofunda a ideia de que homens e mulheres amam de formas diferentes, e que essas formas, por sua própria natureza, estabelecem hierarquias emocionais nas relações. Para o autor, o amor masculino tende a ser incondicional, idealista e sacrificial. Já o amor feminino é funcional, adaptável e condicionado ao valor do parceiro. Em outras palavras, o homem ama quem a mulher é, enquanto a mulher ama o que o homem representa. Tomassi então introduz a ideia de que existe uma hierarquia intersexual nos relacionamentos, uma estrutura implícita, onde um dos parceiros detém mais poder ou valor percebido. Segundo ele, quando o homem está abaixo da mulher nessa hierarquia, seja em status, atratividade ou confiança, o relacionamento se torna instável. O desejo feminino depende da admiração. Se ela sente que está com alguém inferior ao que poderia ter, o respeito diminui e, com ele, o amor. Por exemplo, imagine um homem que, ao entrar num relacionamento, era confiante, ambicioso e atlético. Com o tempo, ele para de se cuidar, perde a motivação e começa a colocar sua parceira como centro de sua vida. Ao fazer isso, ele se posiciona abaixo na hierarquia. A mulher começa a perder o respeito, não sente mais atração e, aos poucos, se distancia emocionalmente. Mesmo que ele a ame intensamente, ela já não sente o mesmo, porque, para ela, ele não está mais à altura do que ela sente que merece. Tomassi quer mostrar que o amor feminino não é altruísta, ele é hierárquico e condicional. As mulheres amam de cima para baixo, ou, no mínimo, em igualdade de valor. Se o homem não entende essa estrutura emocional e tenta agradar demais, ser submisso ou perder sua identidade para manter o relacionamento, ele será descartado. O autor defende que o homem precisa manter seu valor, seu propósito e sua liderança para que o amor feminino se sustente ao longo do tempo. A mensagem-chave deste capítulo é: o amor feminino não sobe a colina, ele olha para cima. Se você se coloca abaixo, o amor dela desce com você. Capítulo 7 – Condicionamento. A educação precoce. Neste capítulo, Rollo Tomassi volta os olhos para a origem do comportamento masculino moderno e lança um alerta. Os homens estão sendo condicionados desde a infância a ignorarem sua natureza e aceitarem narrativas que os enfraquecem. Esse condicionamento começa cedo, através da educação, da mídia, das figuras de autoridade e, muitas vezes, da própria família. É aqui que o homem aprende a ser bonzinho, a priorizar os sentimentos alheios em detrimento dos seus próprios, e a buscar validação feminina como objetivo de vida. Tomassi chama esse processo de treinamento de reforço, onde garotos são constantemente recompensados por comportamentos subservientes, frágeis e emocionalmente dependentes. Esse condicionamento emocional cria homens que crescem acreditando que, para serem amados, devem ser serviçais, compreensivos, dóceis e dispostos a sacrificar tudo por uma mulher, mesmo quando isso custa sua dignidade. Para Tomassi, isso é o oposto do que realmente atrai e mantém o respeito feminino. Por exemplo, um menino de 10 anos chora na escola porque foi rejeitado por uma menina. A professora se abaixa, segura sua mão e diz: "Você tem que ser gentil, carinhoso, nunca levantar a voz e sempre fazer o que ela quiser. Assim ela vai gostar de você." Esse garoto cresce internalizando a ideia de que o amor feminino é conquistado através da submissão emocional. Quando adulto, ele repete esse padrão, apenas para descobrir que as mulheres que ele tenta agradar o ignoram ou o desprezam. E então ele não entende o porquê. Rollo quer revelar o ciclo silencioso de doutrinação que molda o comportamento masculino moderno. Ele afirma que os homens estão sendo moldados para falhar com as mulheres, e que isso não é por acaso, mas parte de uma estrutura social que busca enfraquecer a liderança masculina e eliminar seu instinto natural de proteção, conquista e domínio. Para Tomassi, o caminho da libertação começa com a consciência,
O homem precisa questionar tudo o que aprendeu sobre amor, valor próprio e masculinidade. A mensagem-chave deste capítulo é: desde cedo, ensinam o homem a ser fraco, e depois o culpam por não ser desejado. Capítulo 8 – Igualitarismo. Neste capítulo, Rollo Tomassi destrincha um dos pilares da cultura moderna, o igualitarismo entre os sexos, ou como ele chama, equalismo. Para o autor, o equalismo é uma crença dogmática e irreal que afirma que homens e mulheres são essencialmente iguais em natureza, comportamento, motivações e valor, diferindo apenas por fatores culturais e sociais. Tomassi desafia essa premissa e defende que homens e mulheres são diferentes por design biológico e psicológico, e que ignorar essas diferenças resulta em relacionamentos disfuncionais e expectativas frustradas. Tomassi explica que o equalismo condiciona ambos os sexos a acreditar que podem ter as mesmas atitudes e os mesmos direitos em um relacionamento, sem considerar os papéis biológicos e dinâmicas de atração. Isso gera confusão. Mulheres esperam que os homens ajam como elas, e homens são punidos por agirem como homens. O resultado é um colapso das relações, onde ninguém sabe mais o que é esperado, desejado ou respeitado. Por exemplo, um casal entra num casamento com a ideia de que tudo deve ser 50-50. Ambos trabalham, cuidam da casa e tomam decisões em consenso. Mas com o tempo, a mulher começa a perder a admiração pelo marido. Apesar da parceria, ela sente que ele não lidera, não toma iniciativa, não oferece segurança emocional firme. Já ele, não entende porque está sendo rejeitado, se fez exatamente tudo igual. O que está em jogo não é a divisão de tarefas, mas a ausência de polaridade. Sem contraste masculino-feminino, o desejo morre. Tomassi quer mostrar que o igualitarismo, embora pareça justo e moderno, é incompatível com a dinâmica de atração sexual e afetiva. Ele afirma que homens e mulheres foram projetados para se complementar, não competir. A negação das diferenças sexuais gera frustração, ressentimento e perda de identidade nos relacionamentos. Ao tentar apagar as diferenças naturais, o equalismo mina a masculinidade e transforma o amor em uma transação burocrática. O autor defende que é preciso reconhecer e respeitar as diferenças biológicas e psicológicas para que o relacionamento funcione. A mensagem-chave deste capítulo é: a igualdade pode ser justa na lei, mas no amor, é a polaridade que mantém o desejo vivo. Capítulo 8.1 – Hipergamia aberta – Interesses de controle. Neste capítulo, Rollo Tomassi afirma que vivemos em uma era onde a hipergamia feminina não apenas deixou de ser escondida, como passou a ser celebrada. Ele chama esse fenômeno de hipergamia aberta, a ideia de que a mulher tem o direito, o poder e até o dever de buscar o melhor homem possível, mesmo que isso implique abandonar relacionamentos estáveis, desfazer famílias ou reescrever narrativas pessoais. Segundo Tomassi, essa hipergamia aberta é promovida ativamente pela mídia, redes sociais, movimentos feministas e até pelo sistema jurídico. Não se trata apenas de desejo feminino natural, mas de um sistema cultural que justifica e incentiva a troca constante de parceiros em nome de empoderamento, liberdade ou autodescoberta. O homem, por sua vez, é encorajado a aceitar isso com passividade, sendo frequentemente rotulado como tóxico ou controlador caso questione o comportamento da parceira. Por exemplo, uma mulher casada há 10 anos passa a seguir influenciadoras digitais que falam sobre não se contentar com menos, merecer o melhor, ser sua melhor versão. Mesmo tendo o marido presente, ela começa a repensar suas escolhas. Com o tempo, passa a enxergar seu companheiro como limitador e não como parceiro. Ela termina o casamento dizendo que precisa se reencontrar. Pouco depois, aparece nas redes com outro homem, mais bonito, mais rico ou mais influente. Isso não gera críticas, gera curtidas, aplausos e identificação. Tomassi quer mostrar que a hipergamia, antes um instinto silencioso e até disfarçado, agora é protegida por narrativas culturais que a transformam em virtude. O homem que não entende isso entra em desvantagem. Ele acredita estar em um relacionamento sólido, quando na verdade está sendo avaliado constantemente sob os critérios do mercado. O autor alerta que,
Sem entender a natureza da hipergamia aberta, o homem vive iludido, vulnerável e facilmente descartável. A mensagem-chave deste capítulo é: hoje, a hipergamia não é mais segredo, é celebrada. E o homem que não percebe isso, vira vítima dela. Capítulo 9. Suporte emocional, rejeição e arrependimento. Neste capítulo, Rollo Tomassi mergulha em dois sentimentos centrais na experiência masculina dentro das dinâmicas de relacionamento: rejeição e arrependimento. Ele revela como essas emoções, muitas vezes ignoradas ou ridicularizadas pela sociedade, têm efeitos profundos e duradouros nos homens. A rejeição, especialmente quando ocorre na juventude ou de forma repetida, cria cicatrizes invisíveis que moldam o comportamento masculino por anos. Já o arrependimento frequentemente surge tarde demais, quando o homem percebe que foi usado, manipulado ou descartado injustamente. Tomassi reforça que, ao contrário das mulheres, os homens não possuem os mesmos mecanismos sociais de validação emocional. Quando um homem é rejeitado, ele precisa lidar com isso sozinho. A cultura não acolhe sua dor, ela o manda superar, seguir em frente, ser forte. Isso gera uma dor silenciosa, muitas vezes reprimida, que impacta sua autoestima, sua masculinidade e até sua visão de mundo. Por exemplo, um jovem é rejeitado por sua namorada após anos de dedicação. Ela diz que ele é ótimo, mas precisa de algo diferente. Anos depois, ela volta, arrependida, mais velha, talvez com filhos, dizendo que só agora percebeu o quanto ele era valioso. Mas ele já não é o mesmo. Carrega cicatrizes, desconfianças, e percebe que o valor que ele tinha só foi reconhecido quando já não era mais útil para os impulsos hipergâmicos dela. A rejeição doeu, e o arrependimento dela não cura isso. Tomassi quer que os homens entendam que a rejeição nem sempre é justa, e o arrependimento feminino nem sempre é sincero. Ele ensina que o valor masculino tende a ser subestimado quando é jovem e supervalorizado quando amadurece, mas que isso não é sinal de justiça, e sim de conveniência. O homem precisa desenvolver autoconsciência e resistência emocional, e parar de basear sua identidade na aceitação feminina. O verdadeiro suporte, diz ele, não vem da sociedade, vem do fortalecimento interno e do entendimento da realidade. A mensagem-chave deste capítulo é: o homem é rejeitado quando não tem valor, e lembrado quando já não precisa mais provar nada. Rejeição ensina. Arrependimento revela. Capítulo 9.1 O fardo da performance. Rollo Tomassi apresenta aqui um dos conceitos mais brutais e libertadores de toda a sua filosofia. O homem não é amado por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer. Ao contrário das mulheres, cujo valor é frequentemente reconhecido simplesmente por existir, juventude, beleza, fertilidade, o homem precisa construir seu valor. Ele deve provar, dia após dia, que merece respeito, amor, atenção e dignidade. Isso é o que o autor chama de o fardo da performance. Segundo ele, a sociedade não tem empatia pelo homem comum. Se ele falha, é descartado. Se não produz, é invisível. Se não lidera, é desrespeitado. O valor de um homem é funcional. Ninguém o salva. Ninguém o acolhe. O homem deve vencer, ou será esquecido. O peso disso é esmagador para muitos, mas entender essa realidade é o primeiro passo para deixar de ser vítima e assumir as rédeas da própria vida. Por exemplo, um homem de 28 anos, desempregado, deprimido e sem rumo, não recebe apoio da família, das mulheres ou da sociedade. Ele é tratado como peso morto, mesmo sendo gentil, bem-intencionado e sensível. Ao mesmo tempo, um homem mais velho, rico e confiante, é desejado e respeitado, mesmo sendo arrogante ou distante. A diferença? Um tem performance. O outro não. Ninguém ama o potencial masculino, só os resultados. Tomassi quer tirar o homem da ilusão de que será amado incondicionalmente. Ele afirma com todas as letras: o amor incondicional não existe para o homem. O que existe é valor. E o valor é conquistado,
mantido e constantemente testado. Essa verdade pode ser dolorosa, mas também é libertadora. Porque, ao aceitar o fardo da performance, o homem para de esperar recompensas que nunca virão, e começa a construir sua própria dignidade, sem depender da validação alheia. A mensagem-chave deste capítulo é: homens não têm valor até que o provem. E mesmo depois de provarem, precisam continuar provando. Todos os dias. Capítulo 9.2 Vulnerabilidade. Neste capítulo, Rollo Tomassi confronta uma das maiores mentiras contadas aos homens na cultura moderna, de que mulheres amam homens vulneráveis. Ele afirma que isso é, na melhor das hipóteses, um mito romantizado e, na pior, uma armadilha perigosa. Para Tomassi, a verdade é dura. A mulher pode simpatizar com a vulnerabilidade masculina, mas não se sente atraída por ela. O desejo feminino é visceralmente ligado à força, controle emocional e liderança. O autor mostra que o incentivo moderno para que homens se abram com as mulheres, mostrem suas fragilidades e sejam emocionalmente disponíveis é, na prática, uma receita para a perda de respeito e desejo. Quando o homem revela sua insegurança, ansiedade ou dependência emocional à mulher, ele deixa de ser o porto seguro e passa a ser mais um que precisa ser cuidado. E quando a mulher precisa cuidar, ela para de o admirar. Por exemplo, um homem passa por dificuldades financeiras e emocionais. Em vez de buscar soluções, ele desabafa constantemente com sua parceira, chora, diz que não sabe o que fazer, que precisa dela para se manter em pé. No começo, ela o consola, mas, com o tempo, começa a se afastar. Ele sente que ela mudou, que está mais fria. O que ele não vê é que ela perdeu o respeito. Ela já não o vê como líder, mas como mais um fardo. E o desejo desaparece junto com a admiração. Rollo quer ensinar que o homem não deve buscar validação emocional feminina para lidar com sua dor. Ele deve ter seus próprios espaços de construção, mentores, irmãos, grupos, sua missão. A vulnerabilidade, quando exposta sem estrutura, não cria conexão, cria desconforto. A mulher pode amar um homem, mas se ele não sustenta sua própria estrutura, ela não conseguirá manter o desejo por ele. Vulnerabilidade só é suportável quando acompanhada de força. Só é perdoada quando vem de um homem já admirado. A mensagem-chave deste capítulo é: nunca confunda empatia com desejo. Ela pode te consolar por ser fraco, mas só se entrega a quem é forte. Capítulo 9.3 A maldição do potencial. Neste capítulo, Rollo Tomassi expõe uma armadilha silenciosa na qual muitos homens caem: ser valorizado pelo seu potencial e não pela realidade de quem ele é no presente. Durante boa parte da juventude, o homem é incentivado, elogiado e até romantizado por aquilo que poderia se tornar. Mas esse reconhecimento não é amor, é expectativa. E expectativa cobra. Quando ele falha em se tornar tudo aquilo que esperavam dele, o encanto se desfaz. Tomassi aponta que a maldição do potencial não está apenas na cobrança social, mas principalmente nas relações afetivas. Muitas mulheres dizem: vejo muito potencial em você, mas o que realmente querem é que esse homem se transforme no ideal que elas projetaram. O problema é que, ao longo do tempo, se esse potencial não se concretiza da forma esperada, o valor daquele homem se dissolve. Ele é descartado por não ter cumprido o papel imaginado, mesmo que nunca tenha prometido nada. Por exemplo, um jovem de 23 anos, carismático, inteligente, cheio de ideias e ambição, começa a namorar uma mulher que acredita que ele será um sucesso. Ela o incentiva, diz que acredita nele, que ele é diferente dos outros. Mas os anos passam, ele enfrenta obstáculos, a vida não anda como esperado. Aos 28, ainda está batalhando, estudando, sonhando. Ela se afasta. Diz que precisa de alguém mais estável. O que ela amava não era ele, era o que ela projetava que ele se tornaria. E agora, não vê mais utilidade em esperar. Tomassi quer mostrar que o homem não deve se apegar ao elogio baseado em potencial. Isso é uma moeda falsa,
parece valioso, mas desaparece com o tempo. A verdadeira força está em construir resultados concretos, viver com propósito e não depender do olhar alheio para se validar. Quando o homem entende que potencial não garante amor, respeito ou desejo, ele para de viver na ilusão e começa a agir com urgência. O mundo não paga promessas. Ele recompensa conquistas. A mensagem-chave deste capítulo é: enquanto você for só potencial, será amado por uma fantasia, e não por quem você é. Capítulo 9.4 Assassinas de sonhos. Neste capítulo, Rollo Tomassi joga luz sobre um tipo de figura sutil, mas profundamente destrutiva na vida de muitos homens: as assassinas de sonhos. Essas são as pessoas, muitas vezes mulheres próximas, que não incentivam, não acreditam e, pior ainda, minam silenciosamente os objetivos e ambições masculinas. Elas desencorajam planos, ridicularizam ideias, sabotam aspirações, sempre em nome de preocupação, realismo ou amor. Segundo Tomassi, muitos homens caem na armadilha de abrir mão de seus sonhos em nome de um relacionamento. Eles são levados a acreditar que seus objetivos são egoístas, imaturos ou não sustentáveis. E o fazem esperando aprovação, carinho e estabilidade. Mas, ao amputar sua missão, perdem a si mesmos. E, ironicamente, acabam também perdendo o respeito e o desejo da mulher que tentavam agradar. Por exemplo, um homem quer abrir seu próprio negócio. Ele compartilha seu plano com a namorada, que reage com frases como: "Isso é muito arriscado, e se não der certo, por que você não fica no emprego seguro que já tem?" Aos poucos, ele desiste da ideia. Escolhe a segurança. Passam-se anos, e ela termina o relacionamento, dizendo que ele não tem ambição ou não evoluiu como homem. O que ela não diz é que foi uma das principais forças que o impediu de crescer. Tomassi quer alertar os homens de que ninguém vai proteger o seu sonho além de você mesmo. E mais, que muitos relacionamentos são mantidos à custa da anulação da identidade masculina. Ele ensina que qualquer mulher, ou homem, parente, amigo, que desencoraja seus sonhos está, na prática, tentando castrá-lo, mesmo que com palavras doces. O autor reforça: um homem precisa de missão antes de amor. E se o amor que você recebe depende de abandonar seu propósito, então ele não é amor, é controle. A mensagem-chave deste capítulo é: um homem que sacrifica sua missão por um relacionamento perde os dois, a mulher e a si mesmo. Capítulo 9.5 O ponto mental de origem. Neste capítulo, Rollo Tomassi apresenta aquilo que, segundo ele, separa homens que vivem para agradar dos homens que vivem com propósito: o ponto mental de origem. Essa expressão significa que o homem deve ser o ponto de partida de suas próprias decisões. Ele deve ser o centro da própria vida, e não os desejos, carências ou expectativas dos outros, especialmente de mulheres. A maioria dos homens, segundo Tomassi, é ensinada desde cedo a colocar os outros como prioridade, agradar, servir, provar seu valor. Isso os leva a viver relacionamentos e carreiras inteiras com foco externo, sempre tentando ser suficiente para alguém. O resultado é uma existência ansiosa, submissa e emocionalmente dependente. O autor propõe o contrário: que o homem se torne o sol em torno do qual sua vida gira, tomando decisões que favorecem primeiro, e só depois aos demais. Por exemplo, um homem recebe uma proposta de trabalho em outra cidade, algo que pode transformar sua carreira. Mas sua namorada diz que não quer se mudar, que isso vai atrapalhar a relação. Ele então recusa a proposta, acreditando estar sendo maduro, comprometido e altruísta. 2 anos depois, o relacionamento termina, e a oportunidade nunca mais volta. Ele percebe, tarde demais, que viveu para uma relação que não sobreviveu, e perdeu a chance de mudar sua vida. Rollo quer ensinar que um homem só será verdadeiramente respeitado, por si mesmo e pelos outros, quando ele for o centro da própria vida. Isso não é egoísmo, é liderança. Quando você faz escolhas com base em seu propósito, você atrai respeito, desejo e poder. Quando vive para agradar, atrai cobrança,
desvalorização e ressentimento. Ter o ponto mental de origem é viver como protagonista e parar de agir como figurante no roteiro de outra pessoa. A mensagem-chave deste capítulo é: se você não for o protagonista da sua própria vida, alguém vai escrever seu papel, e não será o de herói. Capítulo 9.6 Mudanças de jogo. Neste capítulo, Rollo Tomassi fala sobre os momentos e decisões que mudam completamente a dinâmica da vida de um homem. Essas são as mudanças de jogo, eventos, ações ou escolhas que reposicionam o homem em uma nova trajetória, seja nos relacionamentos, na carreira ou em sua própria identidade. São pontos de virada que rompem padrões antigos e obrigam o homem a assumir o controle. Tomassi explica que muitos homens vivem em piloto automático, reagindo às circunstâncias ao invés de liderá-las. Eles esperam que algo externo mude, que a mulher os valorize, que o chefe os reconheça, que o mundo seja justo. Mas a verdadeira mudança de jogo ocorre quando o homem para de esperar e começa a agir com base em consciência, estratégia e autonomia. Por exemplo, um homem vive há anos num relacionamento onde não é respeitado, não é desejado, e sente que perdeu sua energia vital. Um dia, depois de estudar, refletir e despertar, ele se levanta e diz: "Isso não me serve mais." Termina a relação, muda sua rotina, entra na academia, começa a empreender, expande sua mente. Em 2 anos, é outro homem, e a mulher que o tratava com indiferença agora o observa com admiração silenciosa. Ele não mudou por ela, ele mudou por si. E isso mudou tudo. Tomassi quer mostrar que a virada de jogo não acontece por acaso. Ela é provocada. Cada homem tem o poder de alterar o curso da própria vida, desde que pare de terceirizar sua liderança. Mudanças de jogo não são milagres. São decisões estratégicas, muitas vezes difíceis, mas absolutamente necessárias. O autor ensina que o crescimento masculino começa no desconforto, e que grandes saltos vêm de grandes rupturas. A mensagem-chave deste capítulo é: você não pode esperar que a vida mude, você precisa se tornar o homem que muda a própria vida. Capítulo 9.7 A experiência masculina. Neste capítulo, Rollo Tomassi sintetiza todo o ensinamento do livro em uma constatação dura, mas libertadora. A experiência masculina é solitária, pesada, e profundamente necessária. Ele afirma que o homem moderno vive sob pressões constantes para ser útil, desejável, emocionalmente estável, provedor, viril, empático e bem-sucedido, tudo ao mesmo tempo. No entanto, nada disso lhe é garantido. Nenhum amor é incondicional. Nenhum reconhecimento é automático. Nenhuma aceitação é permanente. O autor mostra que o homem precisa aceitar que o mundo não vai salvá-lo. Não existe rede de apoio para o fracasso masculino. Se ele cair, terá que levantar sozinho. A sociedade, as mulheres, os sistemas, todos são impiedosos com homens fracos ou ineficientes. E, apesar disso, o homem ainda é chamado a ser forte. A verdadeira masculinidade, segundo Tomassi, não é um rótulo, é uma conquista diária, forjada na dor, no sacrifício e na superação. Por exemplo, um homem perde o emprego, é deixado pela esposa, entra em depressão. Nenhum amigo liga. Nenhuma rede o ampara. Ele afunda. Até o dia em que, sozinho, se olha no espelho e diz: "Ninguém vai me salvar. É por minha conta." A partir dali, ele começa a reconstruir sua vida, passo a passo. E quando retorna, mais forte, mais frio, mais claro, percebe que a solidão não foi punição, mas uma forja. Aquela foi a experiência masculina em sua essência: queda, reconstrução e renascimento. Rollo quer mostrar que o caminho do homem é árduo, mas é dele. O mundo pode ser frio, injusto e indiferente à dor masculina. Mas é justamente por isso que o homem que se levanta, que lidera, que constrói e que impõe sua presença é tão necessário. Ele não é produto do sistema. Ele é resistência ao sistema. O autor não romantiza a dor, mas diz que é nela que o homem descobre sua força mais autêntica. A mensagem-chave deste capítulo é:
Ser homem é carregar sozinho o peso do mundo, e ainda assim, continuar caminhando. Capítulo 9.8 Epifanias da Meia-Idade. Neste capítulo, Rollo Tomassi explora o momento em que muitos homens, por volta dos 40 ou 50 anos, finalmente enxergam a realidade das relações, da hipergamia e da vida que levaram, mas já não têm tempo ou energia para recomeçar do zero. Essa é a epifania da meia-idade, o reconhecimento tardio de que viveram sob ilusões românticas, que foram condicionados a sacrificar tudo por um amor que nunca foi incondicional, e que sua masculinidade foi moldada para servir, não para liderar. Tomassi relata que, nesse estágio, muitos homens se veem divorciados, alienados dos filhos, exaustos da carreira e emocionalmente quebrados. E o mais cruel, percebem que fizeram tudo certo segundo a cartilha moderna, e ainda assim foram descartados. Esses homens não são fracassados por incompetência, mas por terem confiado no sistema errado. A epifania é amarga porque vem tarde. E quando vem, não oferece consolo, apenas lucidez. Por exemplo, um homem de 47 anos, que passou 20 anos casado, acorda um dia com um pedido de divórcio. Percebe que perdeu contato com quem era. Deixou de lado seus hobbies, sua saúde, seus amigos, sua missão. Tudo em nome da família. E agora, sozinho, vê que nada disso protegeu. O que ele achava que era amor, era dependência funcional. O que ele achava que era estabilidade, era comodismo. Ele sente raiva, luto, confusão. Mas também, pela primeira vez, começa a despertar. Rollo Tomassi quer mostrar que nunca é tarde para despertar, mas quanto mais você demora, maior o preço. Ele fala com o homem maduro que foi traído por tudo em que acreditou, pelo romantismo, pela ideia de parceria igualitária, pela promessa de que bastava ser um bom homem. Ele ensina que esse despertar tardio pode ser o começo de uma nova vida, mas exige um corte cirúrgico com o passado. É hora de deixar de lado a ingenuidade e renascer com propósito, e não com culpa. A mensagem-chave deste capítulo é: alguns homens despertam jovens. Outros, apenas depois de perderem tudo. Mas o verdadeiro fracasso não está em acordar tarde, está em nunca acordar. Capítulo 9.9 O Homem Maduro. Neste último capítulo, Rollo Tomassi não fala com o jovem em busca de respostas. Ele fala com o homem que já sangrou, caiu, fracassou e despertou. O homem maduro é aquele que já viu por trás da cortina do romantismo moderno, que já enfrentou a traição da hipergamia aberta, que sobreviveu ao divórcio, à rejeição, ao vazio. Mas, em vez de se tornar cínico ou amargo, ele se reconstrói com propósito, clareza e domínio próprio. O homem maduro não busca aprovação. Ele não vive para agradar. Ele entendeu que ninguém virá salvá-lo, e mesmo assim, ele se torna um salvador de si. Ele não culpa mais as mulheres, o sistema ou o destino. Ele assume o controle. E justamente por isso, se torna perigoso. Um homem assim é raro, incontrolável, inquebrável. Ele sabe quem é, e não se curva mais diante de quem não sabe o próprio valor. Por exemplo, um homem de 50 anos, antes destruído pelo divórcio, agora acorda cedo, treina, estuda, lidera sua empresa e vive com intensidade. Ele não implora por amor. Ele atrai. Ele não pede permissão para ser o que é. Ele simplesmente é. E sua presença impõe respeito. Já não busca mulheres para preencher vazios. Ele as convida a somar. E se não somam, não ficam. Ele não briga, apenas segue. Porque sua paz é mais cara que qualquer companhia. Rollo quer mostrar que o objetivo não é entender mulheres, é entender a si mesmo. O homem maduro é a versão masculina refinada pela dor, lapidada pela verdade e guiada pela missão. Ele não é perfeito, mas é inegociável. Sua maturidade não vem da idade, mas da consciência. E essa consciência o torna livre. O autor encerra dizendo que a jornada masculina é difícil, mas gloriosa, e que o destino de todo homem real é tornar-se o tipo de homem que ele mesmo respeitaria.
A mensagem-chave deste capítulo é: você não precisa ser amado por todos, precisa ser respeitado por si mesmo. Esse é o verdadeiro homem maduro. Capítulo 10 – Uma nova esperança. Depois de expor as realidades duras do mundo moderno, Rollo Tomassi não termina o livro com desespero, ele termina com possibilidade. Neste capítulo final, ele planta uma semente para o homem que sobreviveu à queda e agora caminha em clareza. A nova esperança não é uma volta ao romantismo, é um chamado à ação consciente, à construção de uma vida que não depende de ilusões, nem de validação externa. Tomassi afirma que, mesmo dentro de um sistema que parece estar contra os homens, ainda é possível viver com propósito, liderar com sabedoria e amar com lucidez. A esperança está em tornar-se o tipo de homem que não é governado por carência, mas por missão. O homem que escolhe, e não suplica. O homem que atrai, e não implora. O homem que ama, mas nunca se sacrifica sem consciência. Por exemplo, um homem desperto entende que o mundo não vai se adaptar a ele, então ele se adapta, sem se corromper. Ele constrói riqueza, fortalece o corpo, amplia a mente, lidera com firmeza. Ele é seletivo com quem entra em sua vida. E mesmo quando ama, nunca deixa de ser o centro da própria existência. Ele é fiel à sua verdade, e por isso é livre. Esse é o homem que simboliza a nova esperança. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou. Rollo quer que o leitor entenda que o objetivo nunca foi destruir as ilusões apenas por crueldade, mas por libertação. A esperança está em viver com os olhos abertos, a mente firme e o coração blindado contra a manipulação emocional. O homem que compreende a realidade pode, sim, amar. Pode casar. Pode liderar. Mas faz tudo isso com estrutura, com clareza, com domínio de si. A nova esperança não é voltar a sonhar, é aprender a sonhar com os pés no chão. A mensagem-chave deste capítulo é: a verdadeira esperança não está em mudar o mundo, está em se tornar o tipo de homem que o mundo não pode destruir. Conclusão. Medicina Preventiva não é um livro para agradar, é um livro para acordar. Rollo Tomassi não entrega conforto, entrega clareza. E com ela, vem a dor. A dor de descobrir que boa parte do que o homem moderno acredita sobre amor, relacionamentos e masculinidade foi programado para mantê-lo fraco, submisso e confuso. Mas este livro é, como o título sugere, um remédio. E como todo remédio real, ele tem gosto amargo, mas é capaz de salvar sua vida. Ao longo dos capítulos, Tomassi desenha com precisão um mapa da jornada feminina ao longo da vida, revelando como a hipergamia molda comportamentos, como os homens são treinados para servir ao invés de liderar, e como a cultura atual celebra a destruição da masculinidade sob o disfarce de igualdade e empoderamento. O livro também oferece direção. Mostra que é possível construir uma nova rota, desde que o homem entenda quem ele é e o que está enfrentando. O ensinamento mais valioso de medicina preventiva é simples, mas profundo. Ninguém virá te salvar, mas você também não precisa mais viver de joelhos. Você pode ter sido condicionado, humilhado ou traído. Mas o passado não define quem você será a partir de agora. O que define é o que você vai construir, com olhos abertos, peito firme e cabeça erguida. O homem que entende a verdade sobre o mundo não se torna cínico, ele se torna perigoso. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui em nosso canal. Até a próxima!